Boa tarde, pessoal. Nossa videoaula de hoje vai ser sobre os pronomes, tá? A gente usa no dia a dia corriqueiramente e nem percebe. Vamos entender hoje o que é um pronome, como funciona, quais são os tipos de pronome, certo? E para que serve na nossa linguagem, no nosso dia a dia, na comunicação, tá? Então vamos lá. Pessoal, pronomes, tá aqui, ó, essa classe gramatical, são palavras que podem substituir, certo? Retomar, ou seja, fazer referência, ou acompanhar o substantivo. Todo mundo já sabe o que é o substantivo. É aquela classe de palavra que dá nome aos seres. Coexistência concreta, que a gente pega, que a gente vê, que a gente sente. Coexistência imaginária, que está na nossa mente. E aqueles sentimentos, aquelas sensações, que dependem de outros seres para existir. Lembra? Substantivo é isso. Então vamos lá. Então os pronomes são palavras, professor, que o quê? Que acompanham o substantivo, substitui o próprio substantivo ou então retoma um substantivo que já foi mencionado, uma palavra que já foi dita, certo? Vamos lá, ver os exemplos aqui. Meu celular quebrou. Primeira coisa que a gente vai fazer é separar o substantivo. Substantivo qual é? Celular. Pessoal, eu falei que os pronomes são palavras que podem substituir, retomar algo que já foi dito ou acompanhar o substantivo. Nesse caso aqui, qual é a palavra que está acompanhando o substantivo celular? Meu. Meu celular. Então ela é o quê? Um pronome, certo? Beleza, ótimo. Então os pronomes eles podem substituir, retomar ou acompanhar. Esse exemplo aqui ele está o quê? Acompanhando o substantivo. Está de lado do substantivo, certo? Então aqui a gente tem um pronome. Ok, vamos para o segundo exemplo. Esta casa é ótima. Qual o substantivo? Casa. Qual é a palavra que está acompanhando o substantivo? Esta. Aqui também é um pronome. Certo? Está o quê? Essa palavra aqui está substituindo casa, está no lugar de casa. Ela está retomando casa, uma palavra que já foi dita, casa já foi falada. Ou ela está acompanhando o substantivo? Ela está o quê? Acompanhando, pessoal. Está aqui do lado, ó. Esta casa. Eu estou explicando, determinando. Não é qualquer casa. É esta aqui. Esta casa é ótima. Vamos para o terceiro exemplo. Este é o carro que Pedro comprou. Qual o substantivo? Primeiro substantivo, a gente tem dois aqui, na verdade. Carro e Pedro. Esse substantivo aqui, carro, ele está diante, após o substantivo carro, nós temos uma palavrinha aqui, que. Esse que aqui, pessoal, ele está substituindo o substantivo carro, nesse caso, ele está retomando, está acompanhando. Ó, quando eu falo este é o carro, aí quando eu falo que Pedro comprou o quê? Este carro. Então o que aqui está retomando, ó, certo? Retomando, lembra? Quando eu falo retomar, o pronome ele pode fazer referência a algo que já foi dito. Ele pode buscar uma palavra que já foi dita lá atrás. Nesse caso aqui, eu falei, ó, este é o carro que Pedro comprou. Pedro comprou o quê? O que está retomando, ó, este carro aqui, certo? Então aqui a gente está diante de um pronome, também pronome, um pronome relativo. A gente vai ver mais à frente, a gente vai ter uma videoaula só para esse tipo de pronome, certo? A gente, nesse momento, a gente está identificando só os pronomes, tá certo? Então, veja que esse pronome aqui, ele está retomando uma palavra que já foi dita lá na frente, anteriormente, que é carro. Pedro comprou esse carro aqui, certo? E o quarto exemplo aqui. Ele viajou bem cedo. Vou ajeitar aqui o bem. Ele viajou bem cedo. Se eu quisesse dizer assim, Pedro viajou bem cedo. Só que eu não queria falar Pedro, o nome dele. Eu queria usar outra palavra, porque eu já conheço ele, é um amigo, é muito próximo, é um parente, por exemplo. Então eu posso falar, ele viajou. Então vocês entendem que esse ele aqui está substituindo a palavra Pedro. Eu poderia muito bem dizer, Pedro viajou bem cedo. Ao invés de dizer, Pedro viajou bem cedo, eu disse, ele viajou bem cedo. O ele é o que? Um pronome. Aqui também é pronome. Pessoal, é só lembrar disso aqui. O pronome é uma classe de palavra que ela pode substituir, como é o caso de Pedro, ó, o substantivo. Ela pode retomar o substantivo, ó, o que retomando a palavra carro aqui. E ela pode acompanhar o substantivo. Meu celular, esta casa, certo? Este lápis. Quando eu falo este lápis, qual é o substantivo? Lápis. Qual é o pronome? Este, porque está acompanhando o substantivo.
Lembre-se disso, o pronome ele vai substituir, ou então retomar, ou então acompanhar, certo? Um substantivo. Sempre um substantivo ou palavra substantivada. Então vamos lá. Aqui nós temos vários exemplos. O último, eu usei o ele. Para não te falar Pedro viajou bem cedo, eu disse ele viajou bem cedo. Então aqui eu peguei um pronome e substituí o substantivo. Eu poderia ter dito Pedro viajou bem cedo. Eu apaguei Pedro e coloquei ele viajou bem cedo. Então aqui estou diante de um pronome, tá? Esses pronomes, pessoal, sempre lembrar, esses pronomes que substituem aqui, por exemplo, ó, são os pronomes pessoais, tá certo? A gente vai ver hoje nessa videoaula apenas os pessoais. E tem quantos tipos de pronomes, professor? Então, pelo amor de Deus, pessoal, vamos lá. Nós temos aqui os pronomes, olha, são 6 tipos, 6 categorias. Os pronomes pessoais, certo? Pessoais do caso reto, a gente vai ver o que é isso. Oblíquo e de tratamento. São 3 divisões aí dos pronomes pessoais. A gente tem os pronomes demonstrativos, são aqueles que demonstram algo, mostram, ó, esta camisa, certo? Este lápis, esse quadro, tá? Nós temos demonstrativos que são esses, os interrogativos que fazem perguntas. Nós temos os relativos, que são esse aqui, ó, pessoal, que a gente retomou. Relativo é quando a gente retoma algo que já foi dito. Nós temos os indefinidos, que a gente vai ver mais à frente também. E os possessivos, que indicam posse, que algo é seu, algo é meu, é dele. Veja só aqui esse exemplo, ó, meu celular. Quando eu falo meu celular, eu estou dizendo que o celular pertence a mim. Então é meu celular, certo? Então nesse caso aqui é um pronome possessivo. Mas a gente não vai se deter agora a todas essas categorias. Nesse momento a gente vai ver só os pronomes pessoais, tá? Que são os do caso reto, oblíquo. Então, pessoal, os pronomes... Então, pessoal, a gente vai ver aqui agora apenas os pronomes pessoais, certo? Como eu havia dito anteriormente. Eu montei um quadro aqui para vocês, para que a gente tenha uma noção de como são esses pronomes, quais são os pronomes pessoais, certo? E quais são as 3 subdivisões que nós temos dos pronomes pessoais, certo? Vamos lá. Então, só relembrando, são aqueles que indicam os pronomes pessoais, que são os que a gente está vendo hoje, tá? São aqueles que indicam os participantes de um ato comunicativo, ou então retomam algum termo que já foi citado anteriormente. Então, pessoal, prestem atenção. Esses pronomes que a gente vai ver aqui agora são chamados de pronomes pessoais, tá? Eles servem para quê? Para substituir o substantivo, certo? Ou então para retomar um termo que já foi citado anteriormente, certo? A gente vai ver aqui agora esse quadro, identificar quais são os pronomes pessoais. São duas grandes categorias, do caso reto e oblíquo. E aí a gente vai para os exemplos, colocando frases aqui no quadro, ok? Vamos lá. Os pronomes pessoais são chamados do caso reto, ou seja, ou pronomes pessoais retos, aqueles que a gente já aprendeu, que a gente sempre aprende na educação básica. É eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles, elas. Tá, então sempre lembrar, os pronomes pessoais serão sempre eu, tu, ele, ela, eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles, elas. São chamados de pronomes pessoais do caso reto. Não esqueçam disso aqui, certo? Retos. E aí nós temos 2 subdivisões aqui. São os pronomes pessoais do caso reto no singular. Ó, primeira pessoa do singular, eu. Segunda pessoa do singular, tu. Terceira pessoa do singular, ele ou ela. Primeira pessoa do plural, nós. Segunda pessoa do plural, vós. Terceira pessoa do plural, eles ou elas, certo? Então a gente tem aqui primeira, segunda, terceira pessoa do singular, primeira, segunda e terceira pessoa do plural. São as pessoas do discurso, ou seja, os interlocutores, as pessoas que se comunicam, tá? Certo? Então eles são chamados pronomes pessoais do caso reto, pessoal. São esses aqui. Tá, a gente vai ver mais à frente, por exemplo, que a gente tem aqui o ele também, ó. O ele e o ela, que vai ser outra função. Vai ser chamado de pronomes pessoais oblíquos. Ele vai poder estar aqui, nessa categoria do caso reto ou do caso oblíquo. E aí os pronomes pessoais oblíquos, tá? Quais são eles? Nós temos os átonos, certo? Ou seja, átonos sem força tônica, que são pronunciados sem tonicidade, certo? Nós chamamos de átonos. E os tônicos, que têm mais força, certo? A gente vai ver aqui agora. Os átonos são mi, ti, o, a, li, si, nus, vus, os, as, lis, si. E os tônicos são esses aqui. Mim comigo, ti contigo, ele, ela, si consigo, nós conosco, vós convosco, eles, elas, si consigo.
Eu vou colocar aqui para vocês uma observação que é muito importante e que vai fazer com que a gente não erre na hora de utilizar esses pronomes. Lembrando, esses pronomes servem para substituir o substantivo, para a gente não repetir muito o substantivo, por exemplo, e servem também para retomar uma palavra que já foi dita, certo? Então, ó, esses pronomes aqui, os tônicos, sempre lembrar, esses aqui, pessoal, dessa coluna aqui, mim comigo, ti contigo, si consigo, nós conosco, vós convosco, esses pronomes aqui, eles sempre virão precedidos de preposição. O que é preposição, professor? Aquelas palavrinhas que ligam as palavras. De, a, ante, após, até, de, desde, com, certo? Eu vou colocar depois uma aula só sobre as preposições. Então, quando a gente for usar esses pronomes aqui, os oblíquos tônicos, a gente sempre vai utilizar precedido de preposição. Esses aqui, não. Esses aqui a gente vai utilizar precedido de preposição, ok? Então, nós temos aqui os pronomes pessoais, que são aqueles que indicam os participantes de um ato comunicativo ou retomam um termo já mencionado, certo? Então, pessoal, os pronomes pessoais do caso reto, repetindo, eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles, elas, e os do caso oblíquos, ó, que são oblíquos, que são duas categorias. Essa segunda coluna, que são os átonos, mi, ti, o, a, li, si, nus, vos, os, as, li, si, e os tônicos, que são sempre precedidos de preposição. Lembra? Sempre que eu for usar o mim, vai ter uma preposiçãozinha antes. Eu vou colocar agora um exemplo para a gente ver no quadro. Mim comigo, ti contigo, toda essa coluna, certo? Dê pausa no vídeo e copie essa coluna, toda essa tabela no caderno de vocês para facilitar, certo? Então vamos lá, eu vou colocar alguns exemplos. Então, professor, você pode perguntar, para que servem esses pronomes da prática? Como é que a gente vai utilizar? Vou colocar agora no quadro alguns exemplos desses pronomes aqui, certo? Então, pessoal, eu coloquei aqui para a gente ver, para a gente analisar alguns exemplos, utilizando aqueles pronomes que a gente viu agora naquela tabelinha que eu coloquei no quadro, certo? Só relembrando, os pronomes pessoais, que são os que a gente está estudando aqui hoje, são os pronomes que servem para indicar as pessoas do discurso, as pessoas que falam, que se comunicam. Eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles, elas, certo? Ou seja, são as pessoas do discurso e esses pronomes vão servir para substituir essas pessoas, representar essas pessoas, ou retomar termos já mencionados. Vamos ver aqui, lembrando que a gente viu também os oblíquos, que são a segunda e a terceira coluna que eu coloquei aqui. Os átomos, mi, ti, o, a, li, os, as, nus, vos, e os tônicos, lembra os tônicos? Mim comigo, ti contigo, que sempre vão vir precedidos de preposição. Eu vou colocar um exemplo aqui no quadro agora pra gente. Vamos ver aqui. Ela viajou para Recife. Tá. Pessoal, preste atenção. Eu estou falando de quem aqui? Quem foi que viajou para Recife? Ela. Esse aqui é um pronome. Lembrando, pronome é a palavra que vai vir para quê? Para substituir o próprio substantivo, não é isso? Ou retomar um termo já mencionado. Então, se eu queria dizer assim, Maria viajou para Recife. Ao invés de utilizar Maria viajou para Recife, eu vou dizer ela viajou para Recife. Então, aqui é um pronome, não é isso? Ela. É um pronome, a gente acabou de ver, pessoal, certo? Porque indica a pessoa do discurso. Lembra, coloquei aqui. Os pronomes pessoais são aqueles que indicam os participantes de um ato comunicativo. Quem é que está se comunicando aqui, quem está falando? A gente está falando de quem? De Maria, que eu estou representando por ela. Ela viajou para Recife. Essa palavrinha aqui, ela, é um pronome pessoal, que indica a pessoa que está falando, ou é um pronome oblíquo? Lembra que a gente viu a segunda e a terceira coluna, do caso, os oblíquos átonos e tônicos. É um pronome pessoal do caso reto. Lembra? Eu, tu, ele, ela. Tá aqui, ó. Então, é um pronome pessoal do caso reto, certo? Ela viajou para Recife. Ok. Vamos para o segundo exemplo aqui. O médico entregou-me a receita. Pessoal, prestem atenção. Quando eu falo, o médico entregou-me a receita. Ele entregou o quê? A receita a quem? A mim. Aí eu poderia utilizar, ele entregou a receita para mim, ou então eu poderia usar o pronome oblíquo, pessoal. O oblíquo átomo, lembra o mi, ti, o, a, os, as, li, si, nus, vos. Então aqui, ó, eu tenho um pronome oblíquo. Átomo. Quais são as duas categorias dos oblíquos que a gente viu a segunda e a terceira coluna?
anteriormente no quadro aqui que eu coloquei, os átonos, que são mi, ti, o, a, li, si, e os tônicos. Os tônicos é que vão vir sempre precedidos de preposição. E agora é o terceiro exemplo, vamos para aqui. O médico, ao invés de dizer o médico entregou-me a receita, eu poderia dizer de outra forma. O médico entregou a receita para mim. Lembra lá da terceira coluna? Ou seja, os pronomes oblíquos tônicos, mim, comigo, ti, contigo. Então tem o mim, ó. Ah, é um pronome oblíquo tônico, certo? E eu falei o quê? Que os pronomes oblíquos tônicos, que são dessa terceira coluna, sempre vão vir precedidos de preposição. O que é preposição? É uma palavrinha que serve para ligar outras palavras, certo? Para estabelecer uma relação de sentido. Então a gente tem aqui a preposição ó, para, pessoal. Isso é a preposição, ó. Uma famosa preposição bem utilizada nas atividades, nos textos, na produção textual. Então aqui eu tenho um pronome pessoal, um pronome oblíquo, tônico. Certo? Então, ó, mim, sempre lembrar, de tanto utilizar esses pronomes, fazer as atividades, a produção textual, vocês vão começar a internalizar e colocar na cabeça de vocês. Então, os pronomes pessoais do caso reto, somos nós que falamos, que participamos do discurso. Quem? Eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles, elas. Pessoal, esse me é um pronome pessoal do caso reto? Não. Retos são aqueles, ó, que participam do discurso. Eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles, elas, certo? O me é um pronome pessoal do caso oblíquo. Do caso reto, são as pessoas que participam do discurso. Ó, entregou-me, o me é um pronome pessoal do caso oblíquo, certo? O me é um pronome pessoal do oblíquo tônico. A gente tem os átonos, mi, e os tônicos. Quais são os que vêm sempre precedidos de preposição? Tônicos, tá? Vamos para o quarto exemplo aqui. Eles já chegaram. Quem foi que chegou? Eles, pessoal. Eu estou usando essa palavrinha para me referir a alguém do discurso, a algum participante do discurso, da comunicação. Quem foi que chegou? Eles, ó. Então aqui é um pronome. Eu pergunto, é um pronome pessoal do caso reto ou oblíquo? Do caso oblíquo, que pode ser átono ou tônico. Ele é um pronome pessoal do caso reto. Lembra? Eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles, elas. Beleza? Então aqui é um pronome pessoal do caso reto. E para o quinto e último exemplo. Nós, faltou o acento aqui, nós iremos ao mercado. Qual é o pronome pessoal aí, pessoal? Ou seja, nós, ó. Lembrando, os pronomes pessoais são aqueles que indicam os participantes de um ato comunicativo, ou retomam o termo já mencionado. Nesse caso aqui, ele está indicando quem está participando, quem foi ao mercado. Nós iremos ao mercado. Quem vai ao mercado? Nós, certo? Então, os pronomes pessoais do caso reto são eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles, elas, certo? São os pronomes pessoais do caso reto, tá? O exemplo aqui, eles, nós, ela. E os pronomes pessoais do caso oblíquo, que completam... Esse caso oblíquo, quando eu falo caso oblíquo, são pronomes que completam o sentido de um verbo, certo? Eles exercem a função de complemento de um verbo. Quem entrega algo, que foi a receita, a quem? A mim, ó. Ou a mim aqui para mim, ou então me. Eu podia usar qualquer um. Então, pessoal, qual a principal diferença, professor? Você pode perguntar dos pronomes pessoais do caso reto, ele, ela, nós, vós, eu, para os pronomes pessoais oblíquo. Os pronomes pessoais do caso reto exercem a função sempre aí dos participantes do discurso, das pessoas que estão se comunicando, certo? São sujeitos. E aqui, os pronomes pessoais oblíquos, me, mim, mim comigo, ti contigo, mi, o, a, li, si, são pronomes pessoais oblíquos, átonos e tônicos, que servem para quê? Para complementar o sentido de um verbo, certo? Mesma coisa aqui, ó. O médico entregou a receita. Quem ele entregou a receita a quem? A mim, certo? Ou seja, para mim. Então, pessoal, sempre lembrar, os pronomes pessoais do caso reto são eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles. São esses aqui que a gente utilizou para indicar as pessoas do discurso. Eu estou dando aula. Ele fez a atividade, tá? Então aqui nós temos os pronomes pessoais do caso reto. São as pessoas do discurso que falam, certo? E os pronomes pessoais oblíquos, me, mim, ti, contigo, si, consigo, nós, vós, são pronomes pessoais que exercem a função de complemento de um verbo. A gente vai ver mais à frente,
certo? Sempre lembrar disso, completa o sentido de um verbo. E o que é o verbo? Aquela palavra, a gente já estudou, que indica uma ação, né? Um fato, ou seja, indica uma ação, ou também pode indicar um estado, ou então estabelecer uma relação entre o sujeito e uma qualidade, certo? A gente vai ver mais à frente. Então, sempre lembrar, a gente viu hoje os pronomes pessoais. Nós temos os pronomes pessoais do caso reto, que são as pessoas que participam do discurso. Eu, tu, ele, nós, vós, eles ali, certo? São os pronomes pessoais do caso reto, ó. São esses aqui. Que servem para indicar os participantes de um ato comunicativo ou retomar um termo que já foi mencionado anteriormente. Ok, pessoal? Tranquilo por enquanto. Então, por esse momento, vai ser apenas isso. Sempre lembrar. Volta para aquele quadro que eu coloquei aqui anteriormente, certo? Dá uma pausa, copia no caderno. Os pronomes pessoais são divididos em pessoais do caso reto, eu, tu, ele, ela, aquelas que eu já te falei. Os pronomes pessoais oblíquos, átonos e tônicos. Átonos, mi, ti, o, a, li, si. E os tônicos, mim, comigo, ti, contigo. E esses aqui, professor, que são átonos, os oblíquos, átonos e tônicos. Qual a diferença deles para os pronomes pessoais, do caso reto? São pronomes, aqui são pronomes que vão sempre fazer referência às pessoas do discurso, às pessoas que estão falando, que estão fazendo, que estão praticando, que estão exercendo uma função. E aqui a gente está falando, ó, de pronomes que vão complementar o sentido de um verbo, tá? Ó, pessoal, eu coloquei aqui só para a gente finalizar essa videoaula. 4 exemplos. Eu gosto de matemática. Quem é o pronome aqui? Eu. Ou seja, um pronome pessoal do caso reto. Lembra quais são os pronomes pessoais do caso reto? Eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles, elas, ok? Então aqui, ó, eu gosto de matemática. Pronome pessoal do caso reto. Segundo exemplo, eles furaram a bola. Pessoal, quando eu falo eles furaram a bola, quem foi que furou? Eles, ou seja, eu estou me referindo a uma pessoa do discurso. Eles. Então, quando eu estiver me referindo a alguma pessoa do discurso que esteja se comunicando, sempre vai ser um pronome pessoal do caso reto. Eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles, elas. Certo? Também pronome pessoal do caso reto. Terceiro exemplo, ela evitava o rapaz. Qual é o pronome pessoal aqui? Ela. Qual é o verbo? Aqui é o verbo, certo? Ou seja, ela é a pessoa que eu estou fazendo referência. Ou seja, ela evitava o rapaz. Então aqui também é um pronome pessoal do caso reto. Agora veja só, eu falei que os pronomes oblíquos, eles completam o sentido de um verbo. Exercem a função complementar de verbo. Então, ela, pronome pessoal, tá? Aqui igual esses aqui. Evitava, aí ao invés de falar o rapaz, pessoal, eu coloquei evitava-o. Lembra? O pronome oblíquo aqui, o, ou seja, um pronome oblíquo átono, que completa a função de exerce a função complementar de um verbo. Lembra? Ao invés de dizer ela evitava o rapaz, eu retirei o rapaz e botei ela evitava-o. Esse o está se referindo, substituindo o rapaz, tá vendo? Então aqui é um pronome pessoal oblíquo. Átono. Lembra? Os átonos não vêm precedidos de preposição. Os tônicos, sim. Então, pessoal, só para você perceber que os pronomes pessoais do caso reto sempre vão se referir às pessoas do discurso. E os pronomes pessoais oblíquos, átonos e tônicos, vão sempre complementar. Então, aqui, ó, o ela evitava o rapaz, eu substituí o rapaz por o pronome oblíquo. Lembra? Átono, mi, ti, o. O o aqui, ó. Ela evitava o, tá certo? Então aqui a gente está usando o pronome oblíquo átono para substituir uma palavra, certo? Exercendo a função de complemento desse verbo aqui. Ela evitava quem? O rapaz, evitava-o, tá certo? Então para a gente não estar repetindo o rapaz, a gente pode substituir por um pronome oblíquo, ok? Essa é a principal diferença. Dê pausa no vídeo, repete se achar necessário, repete a videoaula, copie no caderno para compreender